Oi gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo, né? Umas 2 semanas eu acredito. Ó, um trovão. E, bom, eu fiz vários roteiros sobre vários temas pra conversar com vocês. E acabou que depois disso a sensação que eu tive é que eu não consegui dar continuidade nesses processos. E aí, pensando em gravar hoje, eu tinha feito um roteiro de um outro tema. E para poder gravar hoje para vocês. Mas pensando nessa dificuldade de fazer temas, preparar roteiro e não efetivar de fato o projeto final do que eu tinha planejado, eu lembrei de uma coisa que talvez seria interessante abordar, que é a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, ela não tem ela não está inscrita, né, no Código Internacional de Doenças, seja o DSM ou o CID, mas ela é descrita desde a década de 70 por duas psicólogas, a doutora Suzane e a doutora Pauline, da Universidade dos Estados da Geórgia, nos Estados Unidos. Isso, da Universidade do Estado da Geórgia. E elas definiram esse conceito de síndrome do impostor lá na década de 70. Né? Através de pesquisas, elas lançaram um artigo científico sobre isso. Então, é interessante a gente pensar que a síndrome do impostor, e eu me dei conta disso quando eu comecei a planejar e não senti como se eu estivesse segura para fazer alguns temas, dos quais eu sei, dos quais eu trabalho e estudo com eles constantemente há muitos anos, porque eu sou formada desde 2007, né? Terminei a faculdade no fim de 2006, então tem aí, eu sou de humanas, mas enfim, 2006 fazem 13 anos, né? Então, fiquei pensando sobre isso, assim, como a gente se boicota, né, em alguns momentos, e resolvi falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Ela tem esse nome, embora ela não tenha código de doenças, como eu falei, mas uma das características dela é a gente não internalizar as nossas conquistas, né? É bem curioso isso, assim, mesmo que haja evidência, então, mesmo que você saiba que você é um bom profissional, embora às vezes você não acredite nisso, mas mesmo que você seja artigo publicado em livro, publicação de livros, que você seja um profissional de sucesso, seja a área que for, a sensação de quem passa em algum momento da vida, e dizem que 70% de nós, mais ou menos, já passou ou vai passar por isso, é justamente isso, assim, né? Embora hajam evidências de que você é um bom profissional, ou não só ligado à profissão, mas qualquer outra questão, né? Mas geralmente ligado a questões de trabalho, assim. Essas evidências existem, mas elas não são suficientes para você acreditar que de fato você é bom naquilo que você faz. Você acaba se sentindo uma fraude, né? Então, geralmente isso está associado a quando algumas pessoas começam ou no início da carreira, né? Por motivos diversos, por insegurança, enfim, ou quando começam um projeto novo, então acaba não tendo certeza se está agradando, se não está agradando, ou se as suas condições singulares elas estão adequadas ou perfeitas para aquele local, quando geralmente algumas características diferem, por exemplo, dos demais colegas, seja da mesma empresa, ou seja da mesma profissão, ou seja do mercado de trabalho, seja uma questão de raça, uma questão de gênero, uma questão de orientação sexual. Então, tudo isso são fatores que podem levar as pessoas a experimentarem. E quando eu digo experimentar, não necessariamente é experimentar no sentido de como se a gente fosse provar uma comida e acabar se deliciando, né? É experimentar no sentido de ter essa experiência e ela não ser agradável. Tem muitos casos famosos, se vocês forem procurar, dê um Google aí, a Emma Watson, né? Que é aquela atriz que fez Harry Potter, ela já relatou sobre isso, sobre ter passado pela síndrome do impostor. A Michelle Obama já falou sobre isso, né?
sobre ela se questionando se o lugar dela, sobre o lugar dela de primeira-dama, esse lugar que ela ocupava, se ela fazia bem feito ou não. Então é muito mais comum do que a gente pensa, assim. Obviamente que às vezes está associado a outras questões, mas muitas pessoas acabam experimentando. E quando eu me dei conta de que eu estava separando vários temas, fazendo roteiro, lendo, estudando, porque a gente liga a câmera aqui, mas é óbvio que antes disso, né, tem toda uma pesquisa, um trabalho, leitura, né, pra gente não chegar aqui e falar qualquer coisa também. Não posso chegar aqui e falar, hoje, quer dizer, eu posso falar aquilo que eu penso e acredito, mas pensando aqui em saúde mental, pensando em sociedade e subjetividade, que é um pouco a proposta desse canal, né, existe um mínimo de trabalho em cima disso, né, de pesquisa, enfim. E quando eu me dei conta que eu estava buscando vários temas, escrevendo sobre eles e não ficava satisfeita com nenhum deles, eu lembrei da síndrome do impostor. E aí resolvi compartilhar com vocês. Não sei se é um tema que vocês vão se interessar, se identificar, mas estão falando um pouquinho sobre isso, né? É interessante que com relação à pessoa que passa por essa situação, pela síndrome do impostor, as recompensas que ela tem com relação ao trabalho dela, então, seja elogio, seja, vamos dizer, um reconhecimento ou midiático, um reconhecimento profissional dentro da própria empresa, uma promoção, uma contratação, enfim, qualquer dessas questões, infelizmente, né, ao invés de ser algo que traga algo positivo para a pessoa, ela não vê isso como algo bom, ela acaba se sentindo mal com as recompensas positivas que ela recebe em função do seu trabalho. Então isso também é uma característica da síndrome do impostor. A pessoa se sente uma fraude e, por se sentir uma fraude, ela acaba tendo comportamentos para não ser desmascarada, né? Não quer dizer que ela seja uma fraude, mas quer dizer que ela se sente como, né? Como eu falei no início, assim. Então, geralmente, pessoas que estão sofrendo ou passando pela síndrome do impostor, elas costumam ter dois tipos de comportamento. Então, um deles é fazer demais. Então, produz muito, faz muito. Então, por exemplo, um estudante, né? Tem uma prova para fazer, então lê várias vezes a mesma coisa e tem a sensação de que aquilo não entra na cabeça, não internaliza a sua conquista, vamos dizer, do conhecimento nesse caso, né? E, enfim, faz demais, até de maneira obsessiva. Ou então o contrário, que é fazer de menos. Então, uma vez que você não produz nada, eu não estou falando aqui de produtividade como algo de que nós temos que estar produzindo a todo momento, não nesse sentido, né? Mas no sentido de que uma vez que você não faz nada, você não vai acontecer nada e automaticamente você não vai se frustrar. Então, quem passa pela síndrome do impostor tem esses dois comportamentos. Por vezes fazem demais e por vezes fazem de menos, né? Uma coisa que e essa coisa do fazer de menos também tem a ver com a questão do fracasso, né? Então, às vezes você faz e se sente fracassado, e quando você não tá fazendo nada, você não se sente fracassado porque não aconteceu nada. É bem curioso isso, assim, né? Então, uma das questões, talvez para colaborar com quem tá passando por isso, ou já passou por isso, ou conhece alguém que passou, né? Falar sobre isso. É importante falar como a gente está se sentindo, o que está acontecendo, né? E aí entra o processo terapêutico, que é bem importante e fundamental, né? Onde o psicólogo vai ser aí alguém que pode ser a ponte entre você e seus conflitos, né? Então, falar sobre é muito importante. Falar sobre como você está se sentindo, o que está te deixando angustiado, por que você não consegue reconhecer, né? Onde isso se perdeu ou por que isso está acontecendo. Então, é bem importante falar sobre. Também é importante valorizar o seu trabalho, né? Entender
que você, tendo alguma conquista, realizando alguma conquista, que você atribua isso ao seu trabalho, assim, você está trabalhando arduamente para realizar alguma coisa, então você está estudando, você está buscando, seja fazendo contatos, o que for, né? Então, assim, valorize o seu trabalho. Você não chegou ali por acaso, porque a sensação de quem tem a síndrome do impostor é de que os eventos aconteceram assim de maneira eventual, sabe? Acaba pensando que, bom, eu tô ali, mas eu não mereci, foi sorte, enfim, a pessoa não consegue reconhecer o seu trabalho de fato como um processo árduo, sabe? A sua conquista, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que é importante para quem tem a síndrome do impostor é não tentar ser perfeito. Então é muito comum, né, que as pessoas façam esse trabalho, e aí quando eu falei ali fazer demais, né, de maneira até obsessiva, então isso está muito ligado à questão do perfeccionismo. Então assim, não tente ser perfeito, quanto mais distante desse padrão perfeccionista, melhor. Só que a gente sabe que a mudança é gradual, né, ninguém assim hoje tem, identificou ou está se identificando com esse tema, e aí, então eu vou deixar de fazer tudo isso e tá tudo ok, vou ficar melhor. Não, né? É um processo gradual, assim como o processo terapêutico. Então, é difícil a gente reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente admitir que sofre também, às vezes é muito difícil. Então, o processo terapêutico, ele é justamente para isso, né? Pra gente poder entender nossos conflitos, conhecer melhor nós mesmos e talvez falar sobre e conseguir identificar essas dificuldades é fundamental. Então, deixei todos os outros temas para trás que eu estava pensando em trabalhar e lembrei disso, em função de talvez tá me boicotando e tá vindo aqui conversar com vocês sobre isso, né? O psicólogo também é a gente, então a gente também tem subjetividades, a gente também sofre, também tem problemas, como todo mundo. Mas achei importante compartilhar isso, né? Para que a gente não fique nesse lugar de, bom, conosco nada acontece e com os outros acontecem todos os problemas. Isso não é verdade. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva. Embaixo tem uma etiquetinha, um botãozinho, onde tem um sininho do lado, então se inscreva no canal, aperte no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe com alguém se você se identificou com o tema, se você identificou algum colega, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa sugestões, concordando ou discordando, enfim, né? Mas comenta aí pra gente poder saber o que você tá pensando sobre isso, se você já passou por isso, divida a experiência conosco, tá certo? Bom final de semana pra vocês e até o próximo vídeo.